Olá, turma de beneficiamento, que é o professor Lucas. Estamos aqui mais uma vez com a nossa disciplina de português instrumental. E nesse vídeo eu vou continuar a falar de gêneros textuais. Nós vamos conhecer mais dois gêneros, dando continuidade às aulas dos vídeos anteriores. Feito? O primeiro gênero que eu trago para vocês nesse vídeo é o gênero de texto injuntivo, tá? Injuntivo. O nome é diferente, mas vocês lidam com esses textos constantemente. Esse tipo de texto é o texto de instrução. Eles ensinam a fazer algo. São manuais, bulas de remédio. Então eles trazem algumas orientações. Certo? Características desse tipo de texto é que, como eles trazem orientações, normalmente eles apresentam os verbos no imperativo. Faça isso, monte isso, colhe isso. Tá? Então, eles trazem os verbos como se estivessem sido dando ordens. Perfeito? São textos objetivos, de forma que a tarefa possa ser cumprida de forma rápida, sem muitas delongas, ou que a instrução possa ser passada de forma clara. E são textos técnicos, como eles estão trazendo instruções sobre algo, orientações sobre algo, é normal que eles apresentem palavras técnicas, um vocabulário mais técnico e uma estrutura de construção de frase mais técnica, relacionado a que se refere àquela instrução. Perfeito? Então eu já falei de exemplos para vocês aí, como manuais de instrução de equipamentos, bulas de remédio. Outro exemplo comum que a gente tem são as receitas culinárias, né? Então, as receitas culinárias trazem a instrução de como a gente vai fazer um bolo, por exemplo, né? Adicione 2 xícaras de farinha, adicione 2 ovos, mexa bem. A gente consegue perceber os verbos sempre no imperativo, sempre dando aquela noção de ordem. Perfeito? Trouxe um exemplo para vocês de um texto injuntivo, é um manual de instrução de uma máquina de lavar. Tá? Pausem o vídeo nesse momento, leiam o manual, percebam aí os verbos sempre no imperativo, percebam o vocabulário técnico que é apresentado em alguns momentos. E esse é o exemplo que eu trouxe para vocês de texto injuntivo. Pausem o vídeo aí e deem uma lida nesse texto. O segundo gênero textual que eu apresento para vocês nesse vídeo é o gênero artístico. Talvez muitos aí estejam até mais acostumados com este gênero do que com todos os outros que eu falei, né? Quem gosta de ler livros, quem gosta de poemas. Então, é um tipo de texto que traz como objetivo a reflexão. E essa reflexão pode levar a um momento de cartaz. Cartaz é uma purificação pessoal, uma reflexão pessoal, né? Esse tipo de texto, ele não tem padrão. Então, o texto artístico, ele tem a característica central de não ter padrão. É um texto que pode ser escrito de forma livre. Pode ser um texto ambíguo, pode ser um texto que faça sentido, ou pode ser até mesmo um texto nonsense, né? Ou seja, um texto sem sentido. Ele não deixa de ser um texto artístico. A situação dele ser um texto livre permite uma infinidade de recursos que podem ser utilizados. Muitos desses recursos estão relacionados a uma linguagem simbólica. Então, não necessariamente o que está escrito ali tem um significado real. Tá? É um significado que não é real, é um significado secundário, então requer interpretação.
E essa requisição de interpretação, essa necessidade do texto artístico ser interpretado, provoca uma situação que a gente chama de plurissignificação. Ou seja, a gente pode encontrar significados diferentes para o mesmo texto. Então, o mesmo texto pode trazer diferentes significados, diversos significados. A gente percebe esse tipo de construção textual, apesar da gente estar falando de textos, mas é mais comum no nosso dia a dia a gente assistir filmes e séries, então esse tipo de texto está presente nessas ferramentas. E quando você escreve aquele textão no Face, lição de moral, ou o textão do Face fazendo análise sobre alguma situação, talvez contando alguma situação ou contando alguma história, muitas das vezes você utiliza recursos de textos artísticos e muitas das vezes eles podem ser considerados textos artísticos. Tá? Publicidade, apesar de ser um gênero separado, a gente já viu até os textos publicitários, a gente passou rapidinho pelos textos publicitários, mas os textos publicitários utilizam muitos recursos de textos artísticos. Tá? Então, os recursos dos textos artísticos estão presentes em vários outros tipos de textos. Eu trouxe para vocês aqui, ó, aquela imagem que eu trouxe lá no primeiro vídeo, em que eu chamei de textos artísticos o gênero literário. Perfeito? Então, artístico, literário, a gente vai considerar o mesmo gênero aí. Só para a gente relembrar os textos, subgêneros que estão associados a ele. Então, livros, contos, livros tipo romance, poemas, né? Esse daqui é muito comum, inclusive vai ser o nosso exemplo. Autobiografias, biografias, contos de lendas, fábulas, tá? Tudo isso daí são textos do gênero artístico. Então, eu trouxe para vocês um poema de Olavo Bilac. E, mais uma vez, como em todos os exemplos, peço para que vocês pausem o vídeo, leiam com calma esse poema, percebam a forma que ele escreve, percebam que a gente não tem um rigor estrutural. E este poema é escrito de forma única, da forma que qualquer outro poema vai ser escrito de forma única. A gente pode ter algumas características em comuns, mas a gente tem aquela característica que é texto livre. A pessoa escreve como ela quer. É expressão artística. Beleza? Fechamos então texto injuntivo e o nosso texto artístico. No próximo vídeo a gente fecha a análise dos gêneros textuais que eu separei para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal!